Bom dia, pessoal. 7h06 da manhã aí no Brasil, 11h06 aqui na Nova Zelândia. Vamos para mais uma live Mundo do Consultor, onde eu falo aí de alguns temas da consultoria e dos caminhos para entrar nesse mundo, né? Quando eu estava antes de virar consultor, quais eram minhas preocupações e medos. Hoje o tema é o medo de virar PJ. É muito comum, né, você quando começa a procurar, se você vai procurar um trabalho na área de tecnologia, você vê as propostas de trabalho sendo oferecidas no regime PJ. E aí vem aquela dúvida, virar PJ, vou sair do CLT, da segurança, né? A CLT te dá aquela segurança de que você está protegido com seus direitos trabalhistas. E é bem importante a proteção dos direitos trabalhistas, mas na área de TI eu acredito que isso não influencia muito, porque você está trabalhando com profissionais de um nível de conhecimento diferenciado. Então, a flexibilização ajuda você a ter uma negociação melhor na hora de fechar suas propostas. Então, a CLT ela te oferece todos os benefícios, né? Quais são os benefícios? Você tem ali o seu fundo de garantia, o seu direito a férias, 13º, recolhe o INSS, verdade? Algumas empresas oferecem convênio médico e o ticket de alimentação. Então, quando você recebe uma proposta para você ir para um regime de PJ, você realmente fica assustado. A primeira vez, quando eu pensei nisso, eu posso te dizer que eu fiquei com medo. Vou sair de uma empresa sólida, que é onde é seguro, e vou arriscar para um lugar que eu não sei, vou me contratar e amanhã me manda embora. E posso dizer que hoje estou muito feliz com a decisão que eu tomei naquela época. Imagina se você hoje está trabalhando lá como analista contábil ou fiscal, você ganha os seus 5.000 reais como PJ, como CLT, e você recebe uma proposta para trabalhar como PJ ganhando o dobro, 10.000. Você aceita ou não? Deixa aí no comentário, você está assistindo a live depois, também comenta aí. Se você trabalha no regime de CLT, ganha 5.000 reais. Amanhã você recebe uma proposta falando assim, olha, eu vou te contratar e te pago 10.000, só que é PJ. E aí, você vai ou não? Vai ganhar o dobro e perder os seus direitos trabalhistas? Ou vai ficar na empresa ali, manter a sua segurança? Boa pergunta, né? Qual é a sua segurança? Sua segurança vai ser fundo de garantia, o 13º, as férias e o INSS. E o convênio médico, talvez. Se você ganhar o dobro, você acredita que consegue pagar tudo isso e ainda sobrar dinheiro? Essa é a grande questão. Quando eu tive essa transição, eu também não tinha muita noção e aí tive que fazer contas. Quando você faz essa mudança, você vai precisar pôr no papel lá se vale a pena ou não. A diferença, que foi para mim o ponto-chave, é que quando a empresa precisa te dar um aumento, ela não precisa considerar todos esses direitos. Ela vai te dar um aumento ali para você, para o seu chefe te dar mais 1.000 reais de aumento, para ele não muda muita coisa. Numa empresa que tem o regime de CLT, se ele te dá mais 1.000 de aumento, ele vai ter que aumentar mais essa proporção para o INSS, a mesma proporção em férias, a mesma proporção em 13º, a mesma proporção em
em imposto, né? E aí é o que dificulta a negociação direta com o seu empregador. Então, uma das razões que eu acredito que você não deve ter medo, se você decidir por ir por um caminho onde seja um pouco mais flexível, mas que te tira um pouco daquela segurança, é que, por outro lado, você ganha esse poder de negociação. Então, quando você está ali no regime CLT, você fica preso, né, na questão do fundo de garantia. Eu trabalhei 12 anos na área fiscal. Eu fui pegar meu fundo de garantia quando eu comprei minha casa. Nunca fui mandado embora, então nunca tive aquela multa dos 40%, que muita gente fica preocupado, eu vou perder meus 40%, né? E se você ficar pensando dessa maneira, às vezes você vai ficar num emprego, você está infeliz só para manter essa multa dos 40%. Então, eu penso um pouco diferente, né? Essa é a minha visão. Estou compartilhando aqui a minha experiência de como eu fiz esses movimentos aí de mudança de carreira que me trouxeram aqui até a Nova Zelândia. Mas como funciona aqui? E aí vamos comparar, né? No Brasil você fala, é seguro porque tem os direitos trabalhistas, etc. O direito trabalhista é importante para manter a relação de empregado e empregador. Mas a negociação livre também possibilita mais coisas, né? Possibilita que você consiga negociar melhor ali para determinadas áreas. Para aquele trabalho que qualquer pessoa pode fazer, é fácil de substituir, é importante que tenham regras para que proteja essas pessoas. Mas para outros tipos de trabalho, a negociação funcionando livre é bem melhor. No exterior, por exemplo, você tem o direito trabalhista no sentido de você deve ter descanso, férias, você tem um salário, tem que ser pago, e basicamente é isso. Então você vai ter direito a férias e direito ao seu salário. O que vier a mais é negociação sua com a empresa. Você que tem que negociar. No Brasil você tem o governo regulando essas questões trabalhistas. No exterior você tem o salário e férias. Simples. O que vai mandar, quanto você vai ganhar, ou mais ou menos, é o seu poder de barganha. Quanto mais conhecimento, quanto mais valor você agregar para a empresa, mais você consegue negociar um salário melhor. Então, na hora de pensar, né, não tenha medo de tomar uma decisão de ir para o PJ. E você sempre pode voltar. Né? Quando eu saí, que eu fui para a consultoria, eu passei 1 ano olhando para as vagas de emprego da área fiscal e contábil, para ver se o mercado estava aquecido ou não. Né? Para ficar ali, se acontecer alguma coisa, eu volto. Então você sempre tem essa possibilidade de tentar uma coisa nova, mas como você é um profissional com experiência, você simplesmente, se as coisas não derem certo, você tem como voltar. Então era isso que eu colocava na minha cabeça na hora que eu pensei em mudar. Né? Quando eu pensei, vou sair da área fiscal, vou para a área de TI, onde eu não entendo nada. E se não der certo? Se não der certo, tem um montão de vaga na área fiscal e contábil que eu posso voltar. E aí eu passava o tempo inteiro olhando para ver se realmente tinham vagas ou não. Mas, felizmente, eu nunca precisei voltar atrás. Eu só segui em frente e consegui avançar nessa área, que é muito promissora, como eu venho falando aqui o tempo inteiro. Vamos ver se tem alguém ali para interagir. Guilherme mandou um alô. Luciano Cardoso. Maravilha. Se tiverem alguma pergunta, deixa aí no comentário. Vamos interagindo, porque isso me ajuda também a desenvolver o assunto e trazer mais informação. Mas voltando aqui, né? Então, se você comparar o Brasil com o exterior, muita gente
Quando eu estava no Brasil, eu queria trabalhar no exterior, né? Eu vejo muita gente no Brasil que quer trabalhar no exterior. E aí, mas só que aí ele fica preso na questão de direito trabalhista quando ele está procurando uma oportunidade nova, que pode levar ele para o exterior. E aí ele vai chegar no exterior, ele vai trabalhar e vai ter o direito trabalhista você não pode ganhar menos que o mínimo. Então o mínimo é um salário decente, que uma pessoa consegue viver. E é isso. Ninguém vai ser explorado, né, ganhar menos que um salário mínimo. Mas a partir daí para frente, existe uma liberdade de negociação entre as partes, né? Então, uma empresa, quando você vai para o regime de PJ, você consegue negociar quantos dias de férias. Algumas empresas oferecem bônus, que vai substituir o seu 13º. Então, é uma questão de você cobrir aquelas receitas que você tinha do outro lado e fazê-las de uma outra forma. Você vai reduzir uma carga de imposto, que é bem alta. Inclusive no exterior o imposto é muito alto. A diferença é que você vê as coisas funcionando, né? Você tem o serviço. No Brasil você fica triste em pagar 27,5% e não ter o serviço. Então, quando você consegue fazer um acordo onde você não pague tanto imposto, também é vantajoso, né? Então, são alguns pontos que eu entendo como vantagem. Algumas vantagens que eu vejo de você ir para o PJ. Você tem flexibilidade de negociar. A empresa, para te dar um aumento de R$1.000, não precisa pensar muito, então fica fácil para você negociar um aumento. Você consegue negociar férias, né? É fácil de fazer um acordo ali dos dias que você precisa de férias. Não tem burocracia, se você tira 5 dias hoje, 5 amanhã. Quando você está dentro do regime CLT, você precisa fazer as férias, aí você sai no acordo, assina um papel e depois você não sabe se pode voltar ou não. Se você está no regime PJ, você vai tirar suas férias, tira 5 dias agora, 5 dias depois, 2 dias agora. E aqui no exterior funciona da mesma maneira. Você tem direito, aqui eu tenho direito a 20 dias de férias. E eu tiro esses dias de férias como eu quiser, desde que eu negocie com o meu chefe, né? Eu falo para ele, vou precisar de um dia daqui a uma semana. Aí eu vou lá e agendo aquele dia e tiro um dia. Se eu precisar de uma semana, eu tiro uma semana. Então é bem flexível, não tem muita burocracia, né? A burocracia às vezes atrapalha um pouco. Então a segurança, ela é relativa, né? Você, às vezes, porque eu acredito que acontece quando você começa a trabalhar e você começa no regime CLT, então você vê que se você tirar um salário, se você for mandado embora, você pega ali quase que o mesmo salário de seguro-desemprego, etc. À medida que você progride na carreira, isso já não faz tanta diferença. Mas só que o seu mindset fica preso ali naquela questão de direitos, de ter ali aquela segurança, falsa segurança. Então, a flexibilidade que isso te dá, né, eu acho que você tem que analisar os prós e os contras. Quais seriam os prós? O pró é que você tem flexibilidade para ter um aumento, você tem flexibilidade de negociar férias, você abre a sua mente, porque a partir do momento que você vira PJ, sai dessa parte de CLT, você ganha uma certa independência. Apesar de você continuar sendo empregado, mas o seu sentimento de liberdade aumenta. Então, para mim, fez muita diferença quando eu tomei essa decisão. Eu fiquei menos preso à empresa. Eu passei a acreditar um pouco mais no meu potencial e investir mais em mim mesmo, né? De forma que eu consiga manter a minha empregabilidade e, de repente, negociar com mais de uma empresa para trabalhar, como alguns amigos fazem e tudo mais. Então, isso te dá liberdade. O contra é que você não tem aquela segurança de ter os 40% da multa do fundo de garantia. Você não tem o seguro
o seguro-saúde, lá, o convênio, você não vai ter os 33% de férias. O que mais? Você não vai ter o ticket alimentação. Algumas empresas dão, mesmo para o PJ, algumas pessoas têm direito a isso, né? O regime flexível, etc. Mas são essas coisas que você não vai ter. Então o que você tem que fazer é matemática. Pegar isso aqui com esse dinheiro aqui, né? Lembrando lá do exemplo, você ganhava 5 mil. Amanhã você passou a ganhar 10 mil. Esses 5 mil a mais cobre esse aqui e sobra? Se sim, não tem que pensar muito. Vai de você se planejar e pagar seu próprio convênio. Não a empresa precisa pagar para você. Você paga o seu convênio. Você mesmo toma conta da sua estrutura, né? Então, acho que é isso. No final, acaba abrindo a sua visão de empreendedor. Você vai ter outras possibilidades, você enxergar um mundo diferente, né? Sendo PJ. Vamos ver se tem alguém por aqui. O Castilho deu um wave, deu um alô. Quem mais? Beleza. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se chega mais alguém. O assunto que eu tinha para hoje é mais ou menos esse aí. Falar um pouquinho, porque isso foi um grande medo para mim quando eu pensei em mudar, né? Sair da área fiscal e passar para a área de TI. Era uma coisa que me preocupava muito. Como eu falei, ficar ali um ano olhando as vagas na área fiscal de CLT, que se alguma coisa der errado eu tenho como voltar. Então, a mensagem que fica aqui é sempre, se você tomar uma decisão de ir para uma direção, você sempre tem como voltar, né? Você sempre tem como ir onde você estava. Pelo menos no começo, porque depois de um certo tempo você já não tem mais como voltar, não tem mais volta. Mas você tem uma janela de tempo aí de um ano no mínimo, para que você não perca o time, né? Você tem como fazer uma experiência de um ano e falar, opa, não é isso que eu quero, e voltar. Então, depois que eu entendi isso, eu me acalmei mais, mas no começo era uma coisa que me deixava um pouco nervoso, né? Não ter os meus direitos trabalhistas. E agora aqui no exterior, eu vim para cá, eu recebi uma proposta, vim direto, não perguntei nada, recebi um contrato, quanto que eu ia ganhar, tinha férias e vim embora. E cheguei num outro país e falei, e agora? Qual que é o meu direito trabalhista? Até agora eu ainda não sei muito bem. Eu sei que meu salário cai em dia e sei que tenho direito a férias. Mas eu sei que a empresa precisa do meu trabalho, né? Então o que eu faço é cada dia mais agregar valor para a empresa e ele não vai precisar me mandar embora e nem eu vou precisar ficar preocupado. Então fica aí a minha dica para você. Invista em você, no seu conhecimento, que você nunca vai ficar preocupado em ser mandado embora ou perder seu emprego e ter que contar com os direitos trabalhistas lá com as coisas do governo. Tá legal? Vai acompanhando aí, mande perguntas, fale qual o tema que você quer saber, se é sobre Dynamics, se é sobre carreira, se é sobre o dia a dia do consultor, como é que eu posso contribuir para você. Tá legal? Então fico por aqui. Um forte abraço. Obrigado aí, Castilho, pela audiência. Valeu, um abraço para todo mundo aí que passou pela live. Até mais.